Agradeço a oportunidade do diálogo, rever caro Rocieli, foi um trabalho produtivo de lado a lado. Agradeço, inclusive, também ao senador Flávio Arnes, que fez o convite, e peço licença, porque o tempo é curto, para compartilhar a tela da apresentação que preparei. Na condição de órgão de controle, né, eu que atuo, mas sem nenhuma pretensão punitivista, sem esse viés repressivo, mas de diálogo, de construção, exatamente porque a gente agora já está na iminência de pautar o próximo Plano Nacional de Educação. Né? Até o final deste semestre há de ser enviado o projeto de lei do próximo Plano Nacional de Educação para o período de 2025 a 2035. E é preciso fazer o diagnóstico do que não funcionou, do que deu errado, de como nós não conseguimos entregar o cumprimento das metas e estratégias, sem vilanizar os secretários de educação. Se algo me permite, a partir da experiência de diálogo, não só com esse secretário de Estado de Educação de São Paulo, Rocieli, que foi também ministro da Educação e agora está no Pará, mas com também os secretários municipais de educação, quanto mais diálogo, e é uma postura efetivamente de apoio, de reforço à gestão dos secretários municipais e estaduais de educação, mais eu percebo que o desafio efetivamente não reside primordialmente nas mãos desses secretários. Que eventualmente haja conflitos nos secretários de Estado e municipais de Fazenda, que eventualmente nos próprios prefeitos e governadores. Mas mesmo esse impasse, concordando com quem me antecedeu, passa pela perspectiva da responsabilidade solidária na federação. Se nós temos que falar de uma lei de responsabilidade educacional na linha da estratégia 20.11 do Plano Nacional de Educação, há que se retomar a luz, inclusive, do que cabe a cada ente da federação fazer. A ausência do sistema nacional de educação, a ausência do custo aluno qualidade antes dele, do custo aluno qualidade inicial, compromete esse alcance de padrão de qualidade na educação básica mencionado aí na estratégia 20.11. É um diagnóstico consensual, mas eu faço até questão de trazer o dado da própria campanha nacional pelo direito à educação, a respeito do elevado estágio de inadimplemento do Plano Nacional de Educação. Responsabilizar primordialmente o secretário municipal, o secretário estadual e mesmo o ministro da Educação é uma leitura, eu diria, míope, reducionista do impasse. Por isso, a minha análise nesse momento é, primeiro, um diagnóstico do que nós não entregamos, do que a sociedade, inclusive os órgãos de controle, não fizemos. Fico feliz, caro senador, da menção ao queridíssimo amigo César Miola, presidente da Tricom, assim como os demais colegas que lutam muito enfaticamente no debate dentro dos tribunais de contas para se aprimorar a fiscalização do caminho dos recursos educacionais, né? Paulo Cury, mas também vários outros conselheiros têm feito esse esforço, porque neste momento a gente tem que aprender o que deu errado e projetar o próximo PNE, a começar pelo caminho do dinheiro. Se me permitem, com esse acompanhamento diuturno, pedagógico, dialógico, sem nenhuma pretensão de suscitar improbidade administrativa, nem responsabilização na pessoa do secretário de Educação. De fato, o depoimento há pouco do secretário Rocieli me deixa feliz, porque, de fato, foi uma oportunidade extremamente benfazeja de tentar enfrentar problemas crônicos, que não foi ele que deu causa, a exemplo do cômputo de inativos nos recursos vinculados à educação, sobretudo o Fundeb, quase 3 bilhões de reais anuais aqui do Estado de São Paulo, computados para pagamento de profissionais inativos e pensionistas. E aí o núcleo do desafio para pensar a responsabilidade educacional desse ponto de vista qualitativo e solidário, ou seja, na federação, com corresponsabilidade também dos órgãos de controle para fazer essa investigação do caminho do dinheiro, ao meu sentido, está no artigo 10 do Plano Nacional de Educação. A gente precisa fazer esse movimento de meia-culpa, esse movimento de reflexão, também dialogando com quem me antecedeu em relação à falta do custo aluno qualidade, mas também o risco que é inserir o Fundeb
no regime jurídico de restrição fiscal, que nem o teto havia inserido, a complementação federal Fundeb estava numa pretensão de progressividade, esse foi o escopo da emenda 108. Mas lembremos, no ano passado, houve a inibição da arrecadação tributária de ICMS, por força de decisão do governo federal. As leis complementares 192 e 194 reduziram a capacidade tributária dos estados e, portanto, porque o ICMS é repartido também dos municípios, em 2022 houve também inibição da arrecadação de IPI, outro imposto fortemente repartido na federação. 60% que se arrecada de IPI é repartido entre estados e municípios. Então, quando o governo federal retraiu a arrecadação do IPI e do ICMS, na verdade, esterilizou os efeitos progressivos da emenda 108, da expansão da complementação federal. É como se a gente tivesse agora uma base de cálculo, um ponto de partida, para inserir no projeto de lei complementar 93, esse do regime fiscal sustentável, rebaixado. Houve um rebaixamento da expectativa de majoração do custeio federal no financiamento da educação básica brasileira. E sem dotação orçamentária compatível, a palavra nuclear desse artigo, o adjetivo síntese do que é responsabilidade educacional na integridade desse conceito é a noção de compatibilidade entre a dotação orçamentária disponível e o conjunto de metas e estratégias que têm que ser cumpridas no horizonte temporal dado pelo planejamento educacional. Sem enfrentarmos isso, inclusive contendo despesas discricionárias que não entregam cumprimento tempestivo, finalisticamente orientado das metas e estratégias do PNE, nós não avançaremos. É preciso, inclusive, fazer, se me permite, caros senadores, caros colegas de mesa, é preciso a gente fazer a reflexão de que o atual momento, mais do que debater só o PLP 93, regras fiscais reducionistas do tamanho do Estado, a gente projetar 2027. Que horizonte queremos para o país, até para depois a gente ter o alcance até 2035 do próximo PNE. É mais importante para a qualidade do gasto, inclusive do gasto educacional, o planejamento de médio prazo, do que essas regras fiscais curtas. Essas regras fiscais que trazem limites que tendem a se esvaziar. A educação toda ela, mesmo o gasto hoje, tipicamente na Lei 4.320, despesa corrente com salários dos profissionais da educação, mas se passarmos a pensar como o plano Biden nos Estados Unidos sugere no pós-pandemia, toda a educação deveria ser despesa de capital, portanto, investimento. Portanto, financiável no limite, até mesmo por meio de dívida pública, para fins da regra de ouro. A gente precisa resgatar a noção nuclear de programa de duração continuada dos planos plurianuais estaduais e federal, mas também, eventualmente, fazer a revisão, a atualização, a avaliação, o monitoramento dos PPAs municipais. Qual é o nível de aderência dos PPAs, das LDOs, das leis orçamentárias, com as metas e estratégias do PNE? A gente precisa enfrentar, inclusive, a dificuldade que é o cumprimento da emenda 119, do que não se aplicou em 2020 e 2021 durante a pandemia, quando alguns prefeitos e governadores não aplicaram 2 anos atrás, teve uma forte aceleração inflacionária nos últimos anos, e agora ninguém exige que esses gestores façam a correção monetária. A gente está empurrando a perda inflacionária para a comunidade escolar, né? A própria vigência do 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação inicia-se daqui a menos de um mês, o 10º ano, e a gente ainda não conseguiu fazer o debate estruturado do Sistema Nacional de Educação, do custo aluno-qualidade, integradamente com a noção de responsabilidade educacional solidária na federação. Repito, não se trata de punir de forma isolada, de forma insulada, a corda rompendo do lado mais fraco, apenas o secretário municipal, o secretário estadual de educação. Isso é iníquo, é inadequado. Aqui, nesse sentido, fico muito confortável de poder fazer esse diálogo, retomando a experiência da gestão passada do secretário Rossielli, quando aqui esteve secretário de Educação, e antes dele, o secretário Nalini, né, e os que o antecederam, não passa pelas mãos do secretário de Educação a deliberação sobre, por exemplo, esse cômputo de nativos nos recursos do Fundeb. É muito mais uma escolha do secretário de Fazenda,
né, que travam recursos lá no controle de boca do caixa do que do próprio secretário de Educação. A gente precisa enfrentar que há uma demanda reprimida da pandemia. Aquele documentário Desconectados que a Folha lançou, salvo engano, no final do ano passado, é um belo diagnóstico do que nós não entregamos durante a pandemia em termos de qualidade da educação. Porque responsabilidade educacional não é punição, é compromisso de entregar a qualidade da educação. Né? A própria querida Débora Duprá, Procuradora Federal de Cidadão, se aposentou do MPF, tinha uma frase síntese belíssima, que o Brasil, infelizmente, está mais perto de 1500 do que de 1988, em termos de, às vezes, inclusive, né, um extrativismo predatório do meio ambiente, um padrão de produção econômica que não estimula a ciência e tecnologia, que não nos insere no mundo desenvolvido de patentes, o complexo econômico industrial da saúde, a capacidade de educação efetivamente ser valorizada, como eu disse, na condição de um investimento. Bom, sei que o tempo é célere, eu não posso me alongar, mas a gente precisa desafiar, e temos debatido isso no âmbito da Tricont, Sistema de Controle Externo, do Ministério Público de Contas, mas em diálogo, caro secretário Rosselli, esteja tranquilo, porque dialogo muito com os colegas do Ministério Público Estadual e Federal. Essa perspectiva mais pedagógica, dialógica, construtiva, é o nosso esforço comum. Claro, sempre há colegas do Ministério Público que têm uma postura mais repressiva, mas o nosso esforço é fazer esse empoderamento, esse fortalecimento, para, inclusive, resgatar os secretários de boa-fé e dar mais força para ele conseguir gerir o recurso da educação, evitar esse assédio de desvios potenciais que acontecem, repito, não por deliberada vontade do secretário de Educação, mas por, às vezes, contingências que, inclusive, o antecedem. E por isso eu tenho sempre suscitado a necessidade do custo, a ideia do custo aluno-qualidade, mas mesmo antes, do dever de gasto mínimo material. A noção de custo aluno-qualidade, de uma certa forma, foi entranhada e já está em aplicação naquilo que os tribunais de contas avaliam a título de índice de efetividade da gestão municipal. Aqui em São Paulo, o TCE paulista aponta, dentro do seu IGM, o parâmetro do parecer 8 de 2010, e ali traz alguns insights, não que adota para fins punitivos, mas apenas uma noção referencial do que as escolas devem ter. Enquanto não há a regulamentação do CAC, há um esforço teórico de se pensar a melhoria da qualidade do ponto de vista de insumos, de uma rede de proteção, para a gente depois conseguir enxergar resultados contrastando com as metas físicas, enxergar custos contrastando com as metas financeiras. A gente não pode abdicar de onde queremos chegar. A educação é, de fato, ao meu sentir, uma área onde a gente não tem clareza da sua primazia de custeio. A todo tempo, algumas tentativas de negar o quanto ainda falta financiar adequadamente, por exemplo, a expansão de vagas em horário integral, a expansão de vagas nas creches, né? O próprio piso do magistério ainda tão controvertido. Então, não tem dinheiro sobrando na educação. Tem que melhorar a qualidade do gasto, sem dúvida, para ser mais aderente ao planejamento educacional. Mas por isso mesmo eu trago para debate um conceito que a economia explora com muita tranquilidade e que nós, operadores do direito, não fazemos com a consistência que mereceria ser feito, sobretudo nos tribunais de contas. A ideia de custo e oportunidade. Comprar kit de robótica para a escola que não tem nem água tratada, talvez seja o exemplo mais paradigmático dessa distorção alocativa. A gente precisa fazer um enfrentamento das despesas discricionárias, e aqui, infelizmente, os municípios paulistas ainda têm alguns com esses problemas, de, por exemplo, comprar material apostilado quando tem gratuitamente o material que vem do Programa Nacional Livre Didático. Não estou dizendo que não possa, pode, mas a gente precisa fazer o contraponto de se houver criança fora da creche, se não estiver pagando o piso do magistério, se eventualmente, né, não estiver cumprindo essa programação de expandir a oferta de vagas em horário integral, de demandar que o gestor motive, justifique. Não é para punir imediatamente, caro secretário Rosselli. É para apenas a gente construir a busca da noção de custo e oportunidade. Esse dinheiro faz falta para outras coisas. Outros municípios aqui em São Paulo chegam a ter universidades municipais. O artigo 11, inciso 5 da LDB, é claro, no sentido de não permitir que se faça gastos com o ensino médio, com o ensino superior, enquanto não tiver cumprido todas as suas atribuições com o ensino infantil, com o ensino fundamental. 15 segundos.
Desculpe-me, vou precisar só um pouquinho mais de tempo para terminar o raciocínio, né? É preciso falar em controle das dotações compatíveis com o Plano Nacional de Educação para fins de acompanhamento da execução orçamentária dos recursos vinculados à educação. Tanto o PISA em MDE, do artigo 212, quanto os recursos do Fundeb, agora inscritos no 212A da Constituição. A gente precisa suscitar, sem a pecha de punição ao gestor, porque não é isso, é uma forma de empoderá-lo, de fortalecê-lo, de permitir, inclusive, um diálogo mais equitativo, eu diria, mais forte, diante do secretário de Fazenda, eventualmente diante do prefeito, diante do governador, de que não há liberdade para gastar de qualquer jeito os recursos vinculados à educação. O dinheiro da educação tem metas a cumprir. O dinheiro da educação tem que entregar o cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE. As despesas discricionárias, mesmo elegíveis no artigo 70 da LDB, não podem ser estéreis, elas têm que provar capacidade de atendimento intertemporal dessas metas e estratégias. É por isso que trago esse ônus adicional de motivação, sem finalidade punitiva, resgatando a noção de responsabilidade solidária na federação, a noção do próprio custo aluno-qualidade, que está lá inscrito no parágrafo 7º do artigo 211 da Constituição, pelo qual muito lutamos. A gente precisa falar em controle do caminho do dinheiro vinculado à educação de forma aderente ao planejamento educacional. Esse, aliás, é o escopo do artigo 214 da Constituição. Porque fica parecendo que o Plano Nacional de Educação é só uma lei ordinária e que pode ser descumprida, ignorada solenemente, ter mais de 80% das suas metas inadimplidas. Não, o Plano Nacional de Educação tem assento constitucional. E por que tem assento constitucional, ou seja, 214, a forma como se aplica o 212, como se aplica o 212A, ou seja, os recursos vinculados ao setor, tem que ser cuidadosamente atrelados, do ponto de vista teleológico, ao atingimento dessas metas. Recentemente, caros senadores, caros colegas de debate, eu e o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, Fabrício Mota, professor Fabrício Mota também, né, da Universidade Federal de Goiás, escrevemos um artigo por causa do risco que era deixar o gasto com contratação de estrutura de segurança privada, aparelhamento de estrutura privada, inclusive profissionais, até mesmo de controladoria, aliás, da guarda municipal, para fazer, com dinheiro da educação, uma estrutura que é típica da função segurança pública e que há recursos próprios para tanto. Se a guarda municipal não pode correr a conta do dinheiro da educação, a guarda terceirizada, a vigilância privada e outras estruturas também há que se tomar muito cuidado para que não onerem os recursos escassos da educação. A gente tem que tomar cuidado porque há um assédio contínuo para desviar os recursos. E, repito, não é, de forma alguma, para perseguir, para esvaziar, para pressupor a má-fé do gestor da educação. Pelo contrário, é para fortalecê-lo. É para permitir que ele tenha a capacidade de entregar o cumprimento das metas de forma tempestiva, com os recursos de que dispõe, mas buscando os recursos federais necessários, entendendo que há uma guerra fiscal de despesas, inclusive porque houve inibição da arrecadação de ICMS, inibição da arrecadação de IPI, e precisamos não de, agora, a tese de que a educação está com dinheiro sobrando e dividir o dinheiro com a saúde, como em São Paulo, infelizmente, começou a voltar essa argumentação, né? Revendo o dispositivo da Constituição Paulista, supostamente para permitir que o dinheiro da educação sobrando vá para a saúde. Não, a educação precisa de mais recursos. A gente precisa efetivamente lidar com o fato de que há uma demanda reprimida da pandemia que não foi enfrentada, não temos vagas ainda universalizadas em creches e não expandimos como deveríamos a perspectiva da expansão de vagas no horário integral. Eu até coloquei essa imagem do Homer Simpson, a brincadeira, né? Do custo de oportunidade, das escolhas trágicas, porque a gente precisa saber encaminhar o recurso vinculado à educação aonde, de fato, a sociedade escolheu ser prioridade. O desafio nuclear é a ordenação legítima de prioridades. E quem diz o que é prioridade não é o Ministério Público, não é o Judiciário, não é o Tribunal de Contas. É o planejamento educacional pactuado de forma politicamente legítima, mas também tecnicamente consistente, entre poder legislativo e poder executivo. Ninguém aqui quer invadir os poderes políticos da República. O que nós queremos é que uma lei
muito debatida, dialogada, construída com a sociedade, ela seja consistentemente executada, salvo motivação que justifique o seu descumprimento. É só isso que pretendemos, ordenar prioridades. Porque tão importante quanto o volume de dinheiro que se aplica na educação é o tempo da sua execução. Aquilo que eu postergo, aquilo que eu deixo para depois, 15 segundos. É uma negativa de prioridade. Bom, caminhando para o fim, obrigar que o executado seja aderente ao planejado, sobretudo com os recursos vinculados à educação em termos de aderência ao Plano Nacional de Educação, é um novo norte de responsabilidade educacional para fins de dimensão qualitativa do gasto em educação. Não me parece ser uma perspectiva punitivista que esvazia o papel do gestor, pelo contrário, o empodera e permite que os órgãos de controle se somem. O controle bom é o controle pedagógico que retroalimenta o planejamento. Os gastos, tanto do ponto de vista do piso, quanto do recurso vinculado ao Fundeb, merecem essa dimensão qualitativa, substantiva, material. Por isso eu digo gasto mínimo material em educação. Obrigar o gestor a motivar com esse ônus agravado de motivação, me lembra inclusive o desafio que o professor Nicholas Davis, da Universidade Federal Fluminense, há muitos anos suscitava, de como os tribunais de contas fiscalizam os recursos da educação. Eu estou chamando, caro Rocieli, caros colegas de debate, caros senadores, inclusive a corresponsabilidade para os tribunais de contas. Se há que se falar de uma lei de responsabilidade educacional e se queremos todos qualidade de educação, há uma cota de responsabilidade pela investigação do caminho do dinheiro, pelos resultados que a sociedade alcança ou não alcança na educação, que é nossa parte. Os tribunais de contas, os ministérios públicos somos corresponsáveis. E não se trata de ter uma visão insulada, meramente punitivista, de tratar o gestor como alguém mal intencionado. Quebrar os pisos de saúde e educação como se aventa e não tematizar, inclusive, a morte desse menino, que muito me marcou, o Marcos Vinícius, numa comunidade do Rio, a caminho da escola, alvejado por uma bala perdida. A última frase que disse para a mãe: mas não me viu com a camisa da escola. Se o Pacto Constitucional Civilizatório de 88 não tiver na escola o seu lugar emancipatório, nenhum outro será. Nenhum outro lugar será o lugar adequado de um país mais civilizado. Por isso, falar em responsabilidade educacional não é vilanizar o secretário de educação. É nos corresponsabilizarmos, instituições de controle, sociedade, parlamento, para fazer com que o dinheiro vinculado à educação tenha compromisso finalístico com o planejamento do setor. Desculpa, me estendi um pouco, mas era isso. Obrigada mais uma vez.